Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de teoria dos grafos. Hoje nós vamos conversar a respeito da definição formal de grafos, definição formal do que constitui um grafo, o seu conjunto de vértices, o seu conjunto de arestas, enfim, e dar mais alguns conceitos importantes que a gente vai usar durante todos os nossos vídeos daqui para frente. Então, tenha em mente que nos próximos vídeos, daqui para frente, eu vou falar a respeito de grafos não direcionados, né? Existe um outro tipo de grafo, que é o grafo direcionado, que aí precisa de um outro conjunto de definições. E aí, quando for a hora, eu vou mostrar essa definição bem direitinho, tá? Mas, no primeiro momento, eu gostaria de mostrar os grafos não direcionados, que eles são mais simples de tratar, né? E aí eu vou mostrar para vocês todos os conceitos de grafos não direcionados, e aí no segundo momento a gente parte para os dígrafos, ou grafos direcionados, tá bom? Então vamos lá. Qual é a definição formal de um grafo que eu vou usar aqui? Um grafo é uma tripla ordenada, onde nós temos um conjunto de vértices, que a gente vai chamar de N, nós temos um conjunto de arestas, que a gente vai chamar de A, e nós temos uma função que define como é que essas arestas se comportam, como é que essas arestas são construídas. Então, N é o conjunto arbitrário, não vazio, arbitrário porque pode ser qualquer conjunto de vértices que você imaginar. Não vazio, ou seja, você não pode não ter nenhum elemento no conjunto de vértices, e ele tem também que ser finito, né? A gente chama de vértices, nós ou nodos esse conjunto, tá? Nós ou nodos é uma terminologia muito mais comum lá em estruturas de dados, em que você tem, por exemplo, a estrutura de dados de árvore. Todo tipo de árvore binária de busca, árvores B, árvores preto e vermelho, enfim. É comum você chamar os elementos da árvore de nodos. Mas aqui em grafos é do mesmo jeito, tá? Mesmo porque uma árvore ela é um tipo especial, um tipo particular de grafo. Nós temos A, que é um conjunto finito de arestas, né? Conjunto também arbitrário, infinito de arestas, que pode ser vazio, ou seja, você pode ter um grafo com alguma quantidade de vértices, mas que não tenha nenhuma aresta. Tá? E G é uma função que associa cada aresta, definida em A um par não ordenado de vértices chamados de extremos de A. Veja que a definição formal ela começa a ficar um pouco mais difícil de entender, e aí só quando a gente tiver uns exemplos é que a gente tem uma ideia melhor de como é que isso funciona, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que essas questões funcionam, e a gente vai ver bem direitinho porque tem que ser um par não ordenado de vértices chamados de extremos de A, tá? Então, vou mudar aqui para minha tela de desenho. Legal. Então, eu vou desenhar aqui um grafo que tem 2, 3, 4 vértices, acho que tá bom. Vou fazer assim. Vou botar mais um vértice, vai. Assim, assim. Pronto. Então, eu tenho aqui os vértices, eu vou nomeá-los x, y, z, w, por exemplo, e sei lá, k. Legal. Aí a gente pode nomear também as arestas, tá? Vou só trocar aqui a cor para ficar diferenciar. Vou chamar aqui de A1, A2. A aresta pode ter o nome que você quiser. Eu estou colocando A1, A2, A3, A4 só por uma questão de simplicidade da nomenclatura, tá? A3, A4, A5 e A6. Legal. E aqui agora como é que a gente define esse grafo? O grafo G é uma tripla ordenada, como a gente tinha definido lá nos slides, N, A e G. Né? Tem alguma literatura, na literatura você vai encontrar diversas definições diferentes, tá? Ligeiramente diferentes. Algumas não colocam a função G, por exemplo, só é o conjunto de vértices e o conjunto de arestas, e aí o conjunto de arestas ele é um pouco mais bagunçado a definição dele, mas grosso modo
essas definições são equivalentes por uma questão do rigor matemático, eu estou definindo como uma tripla ordenada, tá? Então, o conjunto de vértices desse grafo aqui vai ser x, y, z. Não preciso colocar em ordem alguma. Eu posso colocar o k primeiro, o w. Como isso aqui é um conjunto, o conjunto não tem ordem. Então, não importa a ordem que você colocar lá dentro, tá? E aí eu tenho o meu conjunto de arestas, que eu vou definir simplesmente como as arestas que a gente colocou ali. A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Legal. Essas arestas, elas são definidas na função g, né? Que o g de A1 é quem são os extremos da aresta A1. Os extremos de uma aresta são os vértices que estão sendo ligados por aquela aresta. Então, os extremos de A1 são x, x traço y, você pode representar dessa forma, ou simplesmente xy, ou ainda yx. Como o nosso grafo é não direcionado, não importa como é que eu vou representar, tá? Ele vai ser simplesmente xy ou yx, isso não faz muita diferença. Vai fazer diferença quando o grafo for direcionado. Então, g de A2 vai ser igual a xw, já vou colocar na forma mais curta, certo? Ou wx, não importa. GA3 vai ser igual a... Vou colocar aqui WZ, pode ser ZW também, e assim por diante. Opa. Então é isso, pessoal. Esse grafo aqui, ele pode ser representado dessa forma. Deixa eu representar o G... Vamos fazer o seguinte, vou representar o G de A5 e G de A6. G de A5... Opa. G de A5 vai ser igual a WK, e o G de A6 vai ser igual a também WK. Veja que por isso que é importante você definir os dois conjuntos. Definir o conjunto de arestas, com os nomes das arestas, e em seguida definir pela função g qual é que eles ligam. Porque essas arestas, se você só tivesse a função sem um nome para cada aresta, você iria ficar confuso sem saber qual aresta é qual. Então, nós temos duas arestas com o mesmo par de pontas aqui, também chamadas de arestas paralelas. Tá? Legal. Então, essa é a definição básica de grafos que nós vamos usar. Voltando lá para a apresentação. Alguns conceitos importantes. Então, suponha um grafo G, onde o conjunto N é XY, ou seja, só tem dois vértices, X e Y. E eu tenho também um conjunto A de arestas que só tem uma aresta, que é a aresta A1. E a função G é tal que G de A1 é x-y. Nós podemos denotar a aresta A1 por xy, x-y ou simplesmente xy, como fizemos lá no exemplo que eu dei. É importante a gente destacar que a gente disse que essa aresta incide em x e incide em y. X e y também são considerados pontas ou extremos da aresta. E você também pode dizer a respeito de x e y que eles são vértices vizinhos ou vértices adjacentes. Tem um outro conceito que eu queria mostrar para vocês ainda hoje, que é o conceito de laço. Então, você pode ter uma aresta que é assim, ó. Isso aqui vai ser a aresta, vamos dar um nome para ela aqui. Vai ser a aresta A7, né? A aresta A7, o G dela vai ser G de A7, vai ser igual a YY. Isso quer dizer que essa aresta aqui, ela é um laço, tá? Ou seja, é uma aresta que tem o mesmo par de pontos. Do ponto de vista de modelagem, isso pode ser útil para a gente, tá?
Então, gente, isso é o que eu tinha para mostrar hoje. No próximo vídeo nós vamos falar de muitos outros assuntos. Nós vamos falar um pouco sobre o que é um grafo simples, sobre cardinalidade, sobre o grau de um vértice, entre várias outras coisas. Esses conceitos iniciais são muito importantes porque, em teoria dos grafos, as coisas tendem a se complicar muito, muito rapidamente. Então, quando a gente estiver analisando os algoritmos sobre grafos, algoritmo de Dijkstra, algoritmo de Warshall, busca em profundidade, a gente vai precisar desses conceitos que estejam bem fundamentados, tá? Então, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.